boa noite. Mais um dia que estamos juntos aqui na nossa live. Hoje a temática é educação. Não poderíamos deixar passar batido um dia tão importante, que é o dia da comemoração do Dia do Professor. Professor que nos educa desde pequenininho, que acompanha desde que quando temos 5, 4 anos de idade, até nos formarmos no ensino superior e para todos aqueles que vão para a pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado. Hoje eu tenho aqui duas pessoas sensacionais. A Eliane Leite, que ela é diretora da STEC de Pirituba, e tenho a Sol Corte, que é professora do ensino público estadual há mais de 10 anos. Então eu gostaria de começar dando a palavra para a Eliane, para ela falar um pouquinho de como que hoje ela enxerga a qualidade do ensino que nós temos no país e quais são os desafios que ela vem enfrentando na escola que ela dirige. Qualidade, a gente tem hoje uma questão extremamente importante, que é a discussão dessa qualidade de ensino, desses índices da escola pública que sempre nos deixa muito decepcionado. A gente continua tendo alunos que saem da escola pública sem saber o básico de matemática, sem saber o básico de língua portuguesa, e uma escola que está muito desvalorizada. Hoje em dia a gente tem ataques sobre a escola pública, sobre a sua qualidade, sobre os profissionais que atuam, e a gente precisa, nesse momento que é o Dia do Professor, fazer até uma reflexão de qual é a responsabilidade também do Estado em relação a essa escola e essa formação do professor. E uma pergunta, eu sei que você já ganhou prêmios, inclusive por causa do resultado da ETEC que você dirige. Por que a gente consegue visualizar que algumas escolas elas têm um desempenho melhor? Como que você explica? Isso está relacionado tanto à gestão quanto à questão da motivação dos professores, a qual você direciona? O que você enxerga pela experiência que você tem no dia a dia? É um conjunto de ações. A gente não pode deixar de falar que a escola pública ela já é considerada uma escola de excelência. Primeiro, que o aluno, para entrar numa escola técnica, ele precisa passar por um processo de... Você acaba pegando os melhores alunos da escola pública, e muitos também são provenientes de escolas particulares. E esse resultado vem por isso. Quando você passa por uma seleção prévia desse aluno, né, você já está pegando um aluno com uma melhor formação. E ele entra na escola já com esse olhar, acho que ele está numa escola técnica, que a escola técnica tem um bom resultado, que a escola técnica tem um bom índice, um bom IDEB, que a escola técnica tem um bom índice no Enem, que ele aprova para a universidade, que hoje em dia ele aprova o resultado hoje das escolas técnicas dentro da universidade é muito grande. Então ele já tem, o aluno já chega lá com essa expectativa. Nós temos, dentro do Centro Paula Souza, onde as escolas técnicas pertencem, um investimento muito grande na formação do professor. A gente tem aí, só esse ano foram mais 5.000 formações oferecidas para professores da escola técnica. Ela acaba sendo um modelo, né, de trabalho, de pesquisa para os professores, essa autonomia que o professor tem docente para trabalhar dentro da escola técnica, principalmente quando a gente fala da educação média profissional, quando você está falando apenas do ensino técnico, a gente tem uma outra realidade, a gente tem uma outra estrutura de escola, a gente tem um outro professor, que também o salário desse professor é diferenciado de um professor da escola do Estado, da escola de educação, da Secretaria de Educação, e esse diferencial faz com que a escola, que a rede do Centro Paula Souza tenha esse diferencial. Para você ter uma ideia, nós temos 254 escolas técnicas e a rede estadual são mais de 5.000 escolas. Olha a diferença. Diferente de você ter uma universidade de 250, onde você tem reuniões com os diretores, onde você trabalha com formação, e você tem uma rede como é a Secretaria de Educação. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, é pegar talvez a boa experiência que tem a escola técnica e ver o que você pode aproveitar, né, usar essa experiência, esse expertise da educação da escola técnica para
escola pública, né? Para a Escola de Educação Básica e da Secretaria de Educação. Eu acho que é trabalhar, acho que, na verdade, todos nós somos profissionais da Secretaria do Estado de São Paulo, é como que a gente pode fazer para juntar essa qualidade e ver o que tem de positivo numa escola, o que tem de positivo na outra. Porque os alunos que estão, na sua maioria, dentro das escolas técnicas, são provenientes de escola pública. Então, essa qualidade vem da escola pública. Então, esse aluno que veio do 9º ano da escola pública, ele vai para a escola técnica e consegue manter esse resultado, ele consegue performar. Então, não é que a escola pública ela tem bons alunos, e esses alunos, quando chegam na escola técnica, que tem uma outra estrutura, eles conseguem ter muito mais resultado. Então, capacitação de professor, a gestão é um fator extremamente importante, o incentivo nesse aluno, o investimento na estrutura da escola, o investimento em equipamento faz que a escola técnica tenha esse diferencial. Sol, agora eu quero escutar um pouquinho você. Primeiro, entender por que você decidiu trabalhar na escola pública, porque todos nós sabemos que é um desafio. Por mais que se tenha uma carreira, é um desafio. A gente sabe que tem várias questões que vocês enfrentam no dia a dia, então eu queria entender primeiro essa tomada de decisão e segundo que você falasse um pouquinho pra gente, com base até no que a Ariane trouxe pra gente. Qual é a tua percepção hoje, quando a gente está falando dessa escola pública de Estado, dos gaps que ela tem, o que ela poderia melhorar na sua visão, pela sua experiência já de 10 anos? Bom, primeiro a decisão, né? É uma questão muito, muito interessante. Eu acho que o Estado, a gente tem 2 secretarias, né? As ETECs são ligadas à Secretaria de Desenvolvimento e a escola pública regular, né, que a gente chama de ensino médio regular, não é ensino técnico, é ligada à Secretaria de Educação. Então são 2 secretarias separadas do Estado, né? Mas o interessante é que na escola pública é onde tudo acontece. É onde, primeiro, você tem uma diversidade muito grande de alunos, muito grande de professores, uma diversidade de escolas. As escolas, às vezes, dentro do mesmo bairro mudam muito, por conta do grupo de professores, por conta do grupo de alunos e por conta da gestão, né? Às vezes um pouco também por conta da estrutura da própria escola. Mas a escola pública é onde as coisas chegam. Então, por exemplo, há um tempo atrás eu dei aula numa escola que ficava próxima à USP. Muitos projetos que a USP faz com escolas públicas iam para essa escola, porque a gente trabalhava, tinha muitos professores que eram oriundos da USP, mantinham contato com seus professores e sempre que era necessário, os alunos da USP iam fazer estágios lá. Então era uma escola que tinha laboratórios de física, laboratório de química, tinha uma estrutura muito boa, uma escola antiga. As escolas mais antigas têm estruturas melhores, são maiores, tem escolas inclusive que têm piscinas olímpicas, né? Isso na Zona Norte é comum, com piano, com estruturas bem grandes, né? E essa escola tinha isso. E aí a gente vê como que uma estrutura um pouco melhor, né, com o material necessário, com pessoas que podem orientar um trabalho diferente, como que isso acontece. E isso sempre vem para a escola pública. Na escola privada, isso é um pouco mais reduzido. Tem os projetos, cada escola tem o seu projeto e ela trabalha de acordo com isso. A escola pública ela é muito procurada. Então isso é muito interessante, né? Então, minha decisão passa por aí. Eu gosto de estar ali porque eu acredito que é ali que as coisas acontecem, né? E a quantidade de prêmios que se tem para os alunos, a quantidade de oportunidades para os alunos de escola pública, isso é bem legal de se ver. E a outra pergunta sobre a questão da qualidade do ensino, como que você está vendo hoje em termos da qualidade do ensino? Quais são os desafios que você está visualizando que são mais assim complexos dentro do escopo do que nós estamos vivenciando? Eu vou fazer um paralelo para de repente ficar um pouco mais próximo das pessoas. Se a gente lembrar ali quando a gente estava na pré-escola, provavelmente nós todos tínhamos muita vontade de ir para a escola. Até o 4º ano, 5º ano, isso é muito comum, né? As pessoas querem ir para a escola, é bacana e tal. Vai chegando ali o 6º ano, e quando vai chegando a pré-adolescência, adolescência, o negócio fica meio grande. Com os professores, por que eu falei isso? Com os professores acontece uma coisa assim também.
Quando a gente sai da faculdade, pedagogia, alguma licenciatura, e fala, eu vou dar aula, e eu vou dar aula na escola pública. É muito interessante, essa vontade, é muito legal essa vontade. Chega uma galera com muito gás, fala, não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai fazer aquilo. E aí a gente vai caindo em algumas burocracias do sistema. E aí, muitas vezes, aquilo que a gente sonhava em fazer, e falar, eu vou fazer dessa forma, daquela forma, não, veja só. Você tem que fazer assim, você vai ter que preencher esse calhamaço de coisa aqui, você vai ter que fazer um projeto assim, 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 isso tem que passar pela supervisão, mas você não pode atrasar o seu currículo também, viu? Porque a gente tem essa orientação e não dá. Não, e muitas vezes a gestão tem que ser parceira, porque muitas vezes quando a gestão não é parceira, quando você fala para o coordenador, olha, eu posso fazer isso, aquilo, aquele outro, e o coordenador fala assim, porque aí você vai sair, não vai dar, assim. Isso vai quebrando e vai minando. Então há alguns vícios na estrutura, alguns vícios burocráticos, que impedem os professores fazerem isso, fazerem mudanças mais profundas. Porque é muito. E aí os professores vão perdendo a sua vontade, vão perdendo, ou vão. Alguns perdem a motivação e alguns são convencidos de que não dá para fazer diferente. E aí, depois de alguns anos dentro da estrutura, esses professores eles vão perdendo o brilho. Então é muito comum a gente ver professores que estão chegando com muito gás, querendo fazer muita coisa diferente, querendo inovar na educação, mas uma estrutura rígida, a gente tem uma estrutura educacional rígida, principalmente aí de supervisão, de fiscalização do que as escolas fazem. A supervisão em cima das escolas é muito forte, né? E isso faz com que ela possa inovar muito pouco. Então, se faz o arroz com feijão e alguns professores decidem, então, que ou eles decidem ou eles desistem, eles não têm esse fôlego ao longo do tempo. E aí a gente cai numa coisa que, nos dias de hoje, não dá pra gente ensinar como a gente ensinava há 40, 50 anos atrás. A velocidade da informação, né, as coisas que as crianças têm contato, os adolescentes. Então, outros atrativos. Hoje se compete com outros atrativos. Mas a gente pode tornar o ensino atrativo também. E ir tornando atrativo, com certeza os alunos vão se interessar e vão fazer as propostas. Mas a gente precisa ter essa autonomia, esse respaldo de que, olha, eu posso fazer diferente. Às vezes é uma experiência, às vezes os professores bolam alguma coisa e falam, pô, eu nunca fiz isso, mas vamos ver que vai dar certo, né? E a gente tem que ter coragem para fazer essas coisas. E aí eu acho que nesse sentido a qualidade pode melhorar muito. Né? Mas tem que ter. Então você está trazendo que a gente teria que ter pelo menos uma mudança na questão da gestão no aspecto da supervisão ser muito mais orientativa do que uma supervisão engessada que tem que cumprir A, B, C, D exatamente como está sendo proposto, que poderia ter uma flexibilização e que isso iria ajudar para que a gente pudesse recuperar essa motivação do professor, certo? Por um outro lado, eu queria só fazer um comentário, que eu peço desculpas à minha querida Eliane, que a nossa querida Eliane é uma das líderes do nosso comitê de educação, que tem trabalhado muito aqui no Grupo Mulheres do Brasil. E a Sol também faz parte desse comitê. E eu não poderia deixar passar isso em branco, né, Eliane? Eliane, com base no que a Sol falou, com esse olhar, com essa questão, você acha que a gente tem algum item adicional, além do que ela comentou, que poderia fazer a diferença para a gente trazer o resgate da motivação desses professores? A autonomia da escola. Acho que a gente precisa valorizar a autonomia da escola. Cada escola tem a sua realidade. A direção, a coordenação, aquela comunidade escolar precisa ser autônoma para criar o seu projeto de escola. O que acontece, você pode até ter uma diretriz, acho que tem que ter uma diretriz, um caminho que todo mundo, né, o aluno, quando ele termina aquela série ou aquela escola, ele precisa ter adquirido algumas competências, mas a escola precisa ter autonomia para buscar os seus resultados. E a gente percebe o seguinte, que as escolas públicas, né, quando ela falou das escolas que
tivemos projetos da USP e outras escolas que a gente poderia citar, né? Várias escolas, todas as escolas têm mais autonomia para construir o seu projeto pedagógico, onde ela dialoga com aquela comunidade, onde aquele professor dialoga com os alunos, onde aquele projeto de escola, aquele projeto da escola é construído no coletivo, os resultados da escola são melhores. Então, um dos trabalhos que precisa se recuperar mesmo é dar essa autonomia para a escola, encontrar o seu caminho na formação desse aluno. Porque você ter uma secretaria como a Secretaria de Educação com 5.000 escolas, não dá para você ter um desenho único para todas as escolas. A escola da Zona Sul é diferente da escola da Zona Norte, a escola mais afastada, em região mais periférica, ela é diferente, mas se você dá essa autonomia, a gente consegue ter melhores resultados. A gente tem resultados até que são mais isolados, que são escolas que têm essa autonomia e por isso que alcançam esses resultados que são muito, muito diferentes de demais escolas. Então, acho que uma das questões assim, importantes para a melhoria da educação é também a autonomia da escola, o investimento na gestão escolar, que eu acho que é um dos pontos fundamentais também, que é você investir na gestão da escola e você realmente construir uma escola onde aquela comunidade, a gente fala muito de gestão democrática, gestão participativa, né? E fica só um discurso, né? Eu participo do que eu faço, né? Faço de quando estou participando, e é participativo no sentido que as pessoas se envolvam, né, de maneira mais efetiva dentro daquele projeto pedagógico da escola, aquele projeto de formação, de construção do caminho daquela escola. Me diz uma coisa só, essa questão da falta de motivação, um dos dados que eu tenho levantado, não vou falar dados específicos em percentuais, tá, gente? Mas a gente tem um conhecimento, até porque estar aqui no Grupo Mulheres do Brasil, que o índice de depressão, em população em geral, tá, em todos os campos, em todas as faixas etárias, mas que a gente tem percebido que um número maior de depressão entre os próprios professores. Com base no que eu estou falando? Estou falando de já ter trabalhado, quando eu era líder do Comitê de Saúde, com uma escola na periferia de Ilhabos Tavares, onde a gente praticamente, quando foi fazer um diagnóstico, a gente percebeu que os professores estavam doentes, né? E que a gente fez todo um trabalho de oficina emocional e mental com esses professores. Semana passada eu tive uma outra pessoa da comunidade Jardim São Luís que trouxe para mim, falou: Marisa, tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar a escola da minha neta? Eu não tá tendo professores para darem aula porque eles estão vindo com atestados de que, e assim, parece que não é mentira, muitos professores estão doentes. O que você enxerga que a gente poderia fazer? O quanto é o impacto, o resultado do trabalho dele, da forma dele não estar feliz, que isso está contribuindo para essa depressão? O que nós poderíamos propor de diferente para ser feito? Bom, acho que a primeira questão é compreender o que se passa, né? O professor, ele tem uma profissão que ele é muito exigido humanamente falando. Então, um professor que dá muitas aulas durante a semana, às vezes ele chega a ter relação pessoal ali nas salas com 800 alunos, né? Eu já cheguei a ter 1.000 alunos. Nossa. Então, por semana, eu tinha 1.000 alunos. Você lembrava do nome de todos, gente? Pelo amor de Deus. Isso não. Mas lembrava de alguns. Hoje eu tenho muito menos e consigo lembrar, assim. Mas é isso. Então ele é muito exigido humanamente. E aí há uma questão, como você bem colocou, a gente tem um problema que é geral, né? A sociedade, de uma forma geral, a gente tem observado isso em crianças e jovens também. E muitas vezes na escola pública, a gente percebe, na escola particular também, mas na escola pública a gente percebe que as crianças, elas chegam com muitos problemas. E há uma questão assim, além do professor, primeiro, ser um professor, e lá do início, com certeza, todos os professores têm o sonho de mudar a educação, o professor, ele tem o sonho de ajudar as crianças. Quando você chega numa sala de aula, e aí você vê que os seus alunos passam por problemas, os quais você não consegue lidar, e não consegue ajudar, isso te molesta de uma forma que é muito difícil lidar. Então eu acredito que
muito boa parte dos professores que estão passando por essas fases é essa frustração de repente não conseguir solucionar problemas das crianças, então crianças que são violentadas, crianças que sofrem, né, abusos, trincadas ou são abandonadas. E aí a gente sabe que essa criança ela não vai aprender. E aí todo aquele seu sonho, né, porque se junta com essa importância humana que você dá, né? O professor ele dá muita importância para o ser humano. Então se junta a sua vontade de fazer com que os seus alunos aprendam e você saber que algo que de repente acontece com eles não faz com que eles aprendam, você não poder ajudar. Ou então o fato do professor não ver os seus alunos evoluindo naquilo que ele gostaria. Então ele prepara as suas aulas e por N motivos, ou elas não acontecem, ou elas acontecem mais ou menos, ou, né, a estrutura escolar não permite, os alunos saem mais cedo, enfim, tem uma série de coisas que acontecem no cotidiano escolar que podem fazer com que aquele sonho daquela aula do professor não se concretize, né? Claro que existe aí uma certa flexibilidade, né? Porque às vezes você prepara uma aula e ela realmente acontece diferente, tudo bem, porque a aula é uma construção coletiva. Mas quando essa construção ela não é feita de maneira que os alunos participem, você está vendo que está acontecendo uma evolução, isso também machuca muito o professor. Então o que eu vejo é que há uma espécie de frustração, assim, né, nesse sentido e aí a gente começa a acreditar em um discurso que existe, que é o discurso de que o bom professor é aquele que faz todos os seus alunos aprenderem. E há outras variáveis nessa conta que precisam entrar para que a gente saiba, né, para que a gente realmente faça com que as crianças aprendam. Há uma questão de assistência social muito forte, uma questão de rede de proteção à violência que tem que acontecer, né? E isso é importante ser colocado. Mas, normalmente, o professor é o responsabilizado pelos baixos índices. E aí, o que acontece? O professor ele vai lá, ele trabalha, faça chuva, faça sol, recebe pouco, né? Às vezes houve uma gracinha de aluno, às vezes houve alguma coisa mais grosseira, de ofensas de aluno, às vezes não tem uma boa relação com a gestão, às vezes a gestão pode, ele pensou coisas super legais e a gestão não permite, ou os próprios colegas de repente falam, não gente, isso não vai dar certo, tentam te convencer que não dá certo. Então, isso tudo vai gerando uma bola de neve que vai minando a potencialidade, vai minando essa energia e acaba levando para esses quadros, né, Então eu acho que não é só o professor o responsável pelos índices, há muitas coisas, né, é uma conta muito complexa, com muitas variáveis que a gente tem que colocar isso na mesa. Ou seja, o ecossistema, tudo que está em volta, né, gente? E o professor acaba mesmo, a culpa, né, a gente tem essa impressão que a culpa do insucesso do aluno e da escola é do professor. Então, toda vez que você vê uma pesquisa, que você vê os índices, parece que o professor é responsável por tudo isso. Que o processo todo, assim, toda essa cadeia que estava funcionando, não funciona, mas o professor é responsabilizado pelo mau resultado, né? Se o índice é baixo, é a culpa do professor, se o aluno não aprova, é a culpa do professor, se a gente entrar nota mais baixa no PISA, é a culpa do professor. Que trabalho que se tem para a melhoria desse professor, para a formação desse professor, e qual qual contrapartida que está se dando para essa melhoria da escola, né? A gente sabe muito bem que tem escola que tem uma estrutura muito ruim, não tem falta, né? Tem falta, né? Falta tudo, né? E nós aqui do Grupo Mulheres do Brasil não podemos deixar de falar de uma campanha que nós estamos fazendo. Eu queria que a Eliane contasse da campanha que nós estamos fazendo em relação à valorização dos professores. O Comitê de Educação tem como meta essa campanha de valorizar esse profissional que está lá no chão da escola, que está trabalhando todos os dias
como a Mídia até falou, com bons resultados, fazendo a diferença na vida desses jovens, né, fazendo a transformação real na vida de muitos jovens, de muitos adolescentes, muitas meninas e meninos. Então fazer com que a gente olhe para esse profissional e conte o que ele faz realmente, e também que incentive essa valorização do professor, faça com que mais pessoas olhem para a escola e queiram seguir a carreira na educação. A gente precisa de mais profissionais para a educação, você precisa que as pessoas queiram ser professor, entendam que ser professor, a gente é tão graduado como médico, como advogado, como qualquer outro, que esse profissional tenha um atrativo de carreira, né? Que as pessoas entendam que vale a pena ser professor. Não é um sacerdócio, a gente não faz caridade, a gente tem uma função que é profissional. A gente está lá atuando todos os dias na formação desses jovens que serão médicos, engenheiros, e ninguém olha para esse profissional, né? A gente só fala muito das coisas ruins que acontecem dentro da escola, dos resultados que são ruins, mas não fala da transformação real que muitos professores estão fazendo no interior da escola. Sol, conta para mim o que você enxerga dessa campanha que a gente está fazendo de valorizar os professores, propondo não só para fazer pessoas, por exemplo, eu, chegar e contar a história de um professor que marcou a minha vida, né? Então é muito bacana porque a gente está recebendo uma série de vídeos e vocês estão tendo aí a oportunidade de ver nas nossas redes e acompanharem os vídeos que estão sendo postados, que faz parte dessa campanha. E eu queria que a Sol falasse um pouquinho o que você enxerga disso. Eu enxergo que é uma ação que pode resgatar essa autoestima dos professores, né? Porque quando a Eliane falando, me vem isso, a autoestima dos professores precisa voltar, né? A gente precisa, nós temos orgulho, o professor normalmente tem orgulho de ser professor, né? Porque ele bate no peito e fala, tá toda essa bagunça aí, mas eu sou professor e eu faço a minha parte, né? E todo mundo teve, como você disse, todo mundo teve um professor que fez a diferença na sua vida, né? Todo mundo, se pensar um pouquinho, vai achar algum professor que fez essa diferença. Eu acho que é importante resgatar essa autoestima e resgatar essa autoestima com dados, com informações. Acho que corrigir esse discurso, né, que está muito na mídia, assim, né, dessa responsabilização ou culpabilização dos professores pelos maus índices, é importante a gente colocar todas as variáveis e se responsabilizar pela educação das gerações mais jovens enquanto sociedade. E aí falar assim, o professor é um ator, existem outros atores, né? E o bom professor vai trabalhar isso, vai fazer vai fazer da forma autônoma, vai fazer a diferença com certeza na vida dos seus alunos. Então esse resgate é importante, né? Informando qual o valor desse professor, informando qual o lugar e o espaço de trabalho desse professor, e não dando a ele mais responsabilidades do que efetivamente são as que ele tem. Porque nós damos conta do nosso trabalho. Por isso que tantos professores fazem diferença na vida dos alunos. Nós damos conta do nosso trabalho, né? A gente não pode fazer além, porque a gente não tem pernas para isso. E uma das coisas que a gente tem visto, tanto nas escolas públicas, eu diria até mais nas escolas privadas, é que as famílias muitas vezes estão delegando para o professor não é o poder, ou seja, a responsabilidade de educar o seu filho. E aí você passa, além do aspecto de ensinar o conteúdo pedagógico que você tem que passar, você muitas vezes é criticado porque você ainda tem que fazer a educação da criança por falta de tempo dos pais, porque eles estão ausentes, e a questão do comportamento do filho fica na sua responsabilidade. E eu, como mãe, posso dizer que eu assisti já muitas cenas e graças a Deus eu não me enquadro nisso, mas eu digo, gente, isso, eu tenho que dizer, gente, isso não é aceitável. Eu acho que cada um tem o seu papel e os pais precisam ter a consciência que eles não podem delegar a questão da educação para os professores. Os professores têm o papel deles, assim como a Sol e a Eliane falaram aqui, qual é o escopo deles. E que, adicional a tudo isso, eles ainda enfrentam toda essa questão de trazerem, receberem, claro, crianças com problemas em suas famílias, com problemas seríssimos e que eles acabam encaminhando para assistência social,
que para a Defensoria Pública, para o Conselho Tutelar, que são questões adicionais a tudo isso que eles fazem, né? Então eu acho que precisa ter um pouco de uma percepção mais ampla, né? Sim, sim. E não ter um olhar tão apenas assim fechado, e precisa entender que o papel do professor está além do que ele deveria estar fazendo. Eu concordo comigo? Sim, concordo. O trabalho do professor é um trabalho que colabora com a formação. Acho que a escola, né, eu sempre vejo a escola no seu contexto e na sua comunidade, né? Acho que a comunidade como um todo não é invadir a escola, mas ela precisa se tornar responsável por aquele processo, né? Fazer parte mais efetivamente daquela escola, daquele território, né? Acho que aquele território é um território importante, a comunidade precisa olhar aquele território e valorizar aquele território da escola, valorizar os profissionais que estão lá e cuidar, né? E colaborar nesse processo. Então a família precisa entender qual é o seu papel dentro da escola, a comunidade precisa entender qual é o seu papel e como ela pode colaborar para a melhoria daquela escola, porque a melhoria da escola vai mudar todo aquele entorno, vai mudar toda a comunidade. Um aluno que consegue ter bons resultados, ele vai mudar aquela comunidade. Então, toda a sociedade, toda escola precisa ser quase um lugar de proteção daquela comunidade, para que aquele trabalho seja feito efetivamente, com resultado, seja um trabalho que realmente transforme e transforme também o seu entorno, né? Acho que esse é uma das responsabilidades que a sociedade precisa ter, de ver a escola como ser responsável também pelo aquele processo, pelo território, pela escola, pela região, onde está aquela escola, e falar meu papel, como eu posso colaborar para que essa escola tenha sucesso, né? Como que eu posso colaborar, né, para que essa escola tenha bons resultados. Ela não pode ficar achando que o professor vai ser só ele o único responsável pela transformação, senão fica um discurso quase, né, a gente fica quase no religioso, né? Ai, o professor, a gente transforma a vida, a gente transforma, a gente tem histórias, né? A gente tem tantos anos, eu tenho mais de 20 anos de educação, a gente tem histórias que não são uma escola, são diversas escolas de transformação, diversos impactos que a gente tem, e muitos alunos, eu tenho alunos hoje que já são professores, né? Que o nosso trabalho dentro da escola fez com que o aluno se interessasse em educação, também quisesse fazer saber que ali é um lugar profissional que ele pode colaborar, né? Então acho que isso é um aspecto extremamente importante. Quer complementar, Sol? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que acolher as crianças das novas gerações com carinho, né? E esse acolhimento se dá por toda a sociedade, por todos os adultos, né? Afinal de contas, nós também fomos crianças, né? E o quanto é importante, o quanto forma a criança esse cuidado com ela, esse olhar para ela, não só a criança, mas os adolescentes também, que estão em processo de formação ainda, né? Então, como que isso forma o caráter. E a comunidade indo para a escola, a gente às vezes fala assim, as pessoas imaginam que ela está cuidando da escola. Não, ela está cuidando do seu próprio filho, ela está cuidando do seu próprio sobrinho, né? Das próprias crianças dali. É para isso que a gente tem que olhar com mais carinho. A gente está passando por um problema que, enquanto sociedade, estamos negligenciando as gerações mais novas, estamos negligenciando o cuidado com as gerações mais novas. E isso é um fenômeno em todas as classes sociais, porque o executivo passa muitas horas fora tal, e a criança fica o dia inteiro fora fazendo várias atividades além da escola, fica o dia inteiro numa escola. E a escola pública também, os pais saem para trabalhar, voltam de noite, e a criança fica ou na escola, ou em algum projeto social, ou na rua. Quer dizer, a gente precisa olhar de novo para essa infância e falar, gente, vamos acolher os seres mais novos que a gente está colocando nesse mundo, para que aí sim a gente avance enquanto sociedade, né? Porque eu queria... Oi, Andréia, temos uma pergunta? Temos comentários. A Juliana Godoal está falando que está adorando a live. Tem um aluno da Sol aqui, falando que está feliz com o tema. É o Maicon Douglas.
Ai, que bonitinho. Ele comentou aqui, tem gente falando que é iniciativa maravilhosa do grupo. Professor não tem que assumir papel de pai, mãe e tio. Tem gente falando que seria ótimo o sistema educacional possuir ferramentas para interferir na vida dos alunos. Não sei se isso é possível, né, em casos graves. Professores precisam dessa valorização. A Taiga está aqui dando um oi. É isso aí. Legal. Indo em linha do que a gente acabou de escutar, vocês acham que tem alguma coisa que a gente poderia propor, ou como política pública, alguma coisa que pudesse contribuir nessa dinâmica que foi colocada, de o professor de alguma forma pudesse interferir de uma forma mais assertiva para a contribuição, claro, quando a gente encontra crianças em situações de risco e vulnerabilidade, que isso deve ser até um fator razoavelmente constante? Eu acho que não é o professor, eu acho que a escola precisa ter outros profissionais para ter ser multidisciplinar, né? Então tem que ter o psicólogo, tem que ter o nutricionista, tem que ter o assistente social. Não dá para delegar mais essa tarefa para o professor, ele dar conta disso. Eu acho que a escola precisa ter uma equipe multidisciplinar para cuidar desse aluno, né? Como era, antigamente tinha até dentista dentro das escolas, hoje não tem mais, tinha uma estrutura, né? Então a gente precisa garantir que dentro da escola essa estrutura mínima de acolhimento do aluno. A gente tem aluno que oferece intenção dentro da escola e não tem nutricionista. A gente tem alunos passando por uma série de depressão e não tem um psicólogo dentro da escola para atender. Não tem um fonoaudiólogo para atender um aluno da escola que tenha problema, né, algum problema de dicção ou que precisa de um profissional desse. Dentro da escola você garantir uma equipe multidisciplinar e não dar mais essa tarefa para o professor. Sou totalmente contra essa tarefinha, a gente não vai dar conta. Perfeito, mas é importante a sua fala exatamente para a reflexão e mais uma vez entender que foi diminuindo-se os recursos da escola, foi aumentando as atribuições, ou as atribuições passam a não existir, e o que dificulta mais ainda a questão do papel do professor na sala de aula. Na verdade, o professor foi o que sobrou, né? Então exato. Foi cortando ali, tira o psicólogo, tira o dentista, e aí o professor ficou só, e a gente acabou assumindo. É importante deixar claro que quando chegam casos graves, né, existe sim, a escola ela pode acionar o conselho tutelar, ela aciona, né, o CAPS, o CRAS, né, alunos que de repente passam por depressão e precisam ir para o psicólogo. Existem os professores nas escolas públicas, estaduais, existe o professor mediador que faz o contato com os equipamentos de assistência social e marca psicólogo para esses alunos na UBS mais próxima. Isso é o que acontece, tá? E assim, em relação a isso, a psicólogos tem um projeto que foi votado recentemente, né, no Congresso Nacional, para que se tenha psicólogos na escola. Então foi aprovado pelo Congresso e foi vetado. Então agora existe aí uma disputa, uma briga para que esse projeto, que esse veto caia, porque realmente nós precisamos nos dias de hoje de psicólogos na escola, assim como precisamos de assistente social, assim como precisamos de fonoaudiólogos. Hoje a gente tem, com as leis de inclusão, nós temos os alunos que precisam de alguns que precisam ser atendidos nas suas necessidades especiais nas escolas, mas no tanto os professores precisam de apoio de especialistas nessas áreas, né? Então precisamos desses profissionais também dentro da escola para garantir a inclusão dessas crianças ali no ambiente escolar. Nós precisamos dessa formação de como lidar também com algumas necessidades especiais e precisamos que os profissionais também atuem com os alunos, né? Seja dentro da sala de aula, trabalhando, ou seja em algum momento no contraturno, né, como for melhor. Mas a gente precisa de uma estrutura muito grande para fazer isso. É aquilo. Nós precisamos acolher com carinho essas crianças que estão chegando, né, da melhor forma possível. E aí com todos os profissionais necessários para que essa criança se desenvolva bem, como um adolescente feliz e vá ser um adulto responsável, consciente, né? Que a educação, aí sim a educação dá certo. Né? Porque a gente teve um apoio de muita gente
E a gente quer esse apoio de muita gente. A gente faz uma parte, mas a gente precisa de ajuda, né? Para fazer uma sociedade melhor e mais feliz. Antes de encerrar, eu queria pedir para a Sol deixar uma mensagem para os nossos professores. Ah, sim. Bom, colegas, amigos, muito obrigada por escolherem essa profissão, pelos sonhos, né, por dividirem essa profissão comigo. Sabemos que essa profissão é uma das mais, talvez uma das mais corajosas, né? E o que eu desejo de Dia dos Professores é que todos os professores tenham um pingo de loucura, né? Um pingo de desejo de fazer as coisas diferentes, e que quando todo mundo fala assim, ah não, isso não vai dar certo, né? Ou vai chover, a gente seja capaz de colocar a rede na varanda e ficar lá, porque a gente enfrenta muitas coisas, mas a gente acredita acima de tudo na educação, né? Graças aos professores e a outros profissionais também, mas muito em favor dos professores, o sonho de uma educação melhor nesse país vai acontecer. A gente não sabe muito bem ainda quando, mas eu acredito que ele vai acontecer. Então, muito obrigada e parabéns pelo Dia dos Professores. Eliane? Colegas professores, assim, desejo a todos vocês que a gente continue sendo resistência, né? Resistência para a mudança, resistência na transformação, e que a gente continue acreditando que a gente pode fazer muito pela educação, que a educação pública nesse país, ela tem toda a condição de melhorar, e não desistam dessa profissão, e que tenham mais pessoas que se tornem professores, que tenham mais pessoas que entrem nessa causa, né? Mesmo que não seja como professor, mas como pai, como sociedade, e que acredite que a educação dá certo, que a gente pode mudar o país através da educação, que é um sonho que esse sonho se torne realidade, e muito em breve, porque a gente não pode perder mais uma geração com uma baixa qualidade de ensino. Então, colegas, assim, vamos continuar sendo resistência e fazendo o nosso excelente trabalho dentro das escolas. Gente, queria falar uma coisa que eu aprendi hoje com a Chiko Aoki, que é a nossa conselheira estatutária, ela é japonesa. Ela ensinou que no Japão, o embaixador, para todas as pessoas fazem referência ao cumprimentá-lo, exceto uma pessoa, um professor. E que isso seja uma esperança para a gente ter aqui no Brasil, que todos os nossos professores sejam realmente referenciados como eles merecem, e que eu, como uma pessoa que estudei e que tive meus filhos, ainda tenho meu filho que está na faculdade, mas a minha filha já está formada, eu sou muito, muito grata por toda a dedicação de todos os professores que eles tiveram. Eu acho que cada um teve a sua contribuição e fizeram uma diferença na vida deles, assim como fizeram a diferença na minha vida. E queria convidar vocês para continuarem conosco a acompanhar a nossa campanha de valorização de professores. Cada um de vocês, professores, vocês fazem a diferença. Estejam acompanhando as nossas redes sociais, e parabéns pelo dia de hoje. Obrigada!